Meus amigos, a função condicional ela é ampla, né? Ela é importante, ela é frequente, por isso que a gente vai dedicar um bloco inteiro a ela. Vai ser um bloco um pouco menor, mas é ainda assim um bloco inteiro. Então, vamos fazer paulatinamente esse processo. Tá? Fazer uma coisa com a condicional que eu ainda não tinha feito com vocês, que é a parte bem de teoria, a construção da condicional. Tá? Vejam vocês, função condicional é estabelecida pela partícula condicional, o C. Tá? Em vez de pegar a palavra condicional e abreviá-la, escolheram colocar, né, ou escolheram usar a partícula condicional. Muito bem, então, a condicional, como vocês estão observando, ela é formada e tem que ser formada por três referências apresentadas obrigatoriamente nessa ordem que vocês estão observando. Tá legal? Então vejam, C igual C, né? Abre parênteses. Primeiro o teste lógico, depois o valor se for verdadeiro e depois o valor se falso. Esta é a ordem obrigatória. Apresentou os dados numa ordem diferente, ou vai dar errado, a conta vai ser feita fora do padrão, ou vai dar erro de fórmula, se ele não conseguir resolver. Pessoal, vejam. Para cada situação que você estabelece, voltando de novo e mais uma vez lá atrás, o computador é 0 ou 1, é sim ou é não, é verdadeiro ou é falso. Então, para o computador não tem depende. Eu chego para você, né, e digo, olha, você vai viajar amanhã? Ou a sua resposta é sim ou é não. Por isso que para o Excel, a função condicional só estabelece uma potencial resposta verdadeira ou uma resposta falsa. Ela não responde de outra qualquer maneira. Então, vamos aplicar isso, primeiro já de cara num exemplo, e depois eu volto, vou fazendo aí explicações, adições, tudo que nós precisarmos para entender, tá legal? Vejam lá. Primeiro, olha só o que está escrito. Parece complicado, mas nem é tanto assim. Igual C, abre parênteses, A4, menor, maior, F18, ponto e vírgula 300, ponto e vírgula 500, fecha parênteses. Esqueça um pouquinho isso, volta para cá. Pessoal, deixa eu mostrar para vocês três símbolos que o Excel não conhece para a realização de cálculo. O Excel entenderá esses três símbolos, que eu aqui vou colocar na lousa, ele entenderá como texto, tá legal? É o seguinte, então o primeiro símbolo, o símbolo que você conhece por diferente. Outro símbolo, o símbolo de maior ou igual estabelecido desta maneira. E outro símbolo, o símbolo de menor ou igual estabelecido desta maneira. Para o Excel, todos esses aqui representam texto. Caramba! Só que aí ferrou, não ferrou? Não. Quais são as construções corretas, matemáticas inclusive, que nós usamos para representar isto aqui? Bom, o diferente só pode ser representado por menor e maior. Galera, veja, eu chego para você e digo assim, olha, se o número for menor do que zero ou maior do que zero, galera, o número só vai ser menor ou maior ou igual a zero se ele obrigatoriamente, for diferente. Qual é a única condição do número que é menor ou maior do que zero? Ele não é igual. Então,
O igual sim, é o símbolo de igual, tranquilo, mas o diferente é feito assim, pelo uso sucessivo de maior e menor. Portanto, maior ou igual pode ser representado assim, menor ou igual representado assim. Não tem problema algum em usar dois símbolos comparativos em formato sequencial. Pelo contrário, em muitos casos isso é solução. E aqui o Excel vai entender a ideia de cálculo ou a ideia de referência. Na condicional é referência, né? Se algo é maior, se é diferente, se é menor, é uma referência, mas é uma referência numérica, porque maior ou menor não pode ser uma referência textual. Então, é um cálculo ou uma base de referência, tá legal? Cuidado com isso. Voltemos ao slide, portanto. Então, se lá no slide você tem igual C, abre parênteses, toda essa história, aí vem lá, A4, menor, maior do que F18, depois vem o 300 e depois vem o 500 pela ordem de apresentação, a leitura fica mais ou menos como está escrito aí, ó. Se o valor de A4 for diferente do valor de F18, ou seja, menor ou maior, então o Excel retorna para você o número 300, se isso for verdade. Caso contrário, retornará o número 500. Ora, pessoal, a explicação é mais ou menos o seguinte. Não é nem por que nós usamos isso, e sim como se realiza o cálculo, tá bom? Vamos imaginar que A4 vale 7 e que F18 vale 7 também. Aí veja, a pergunta é até ridícula, mas eu vou fazer mesmo assim. A4 é diferente de F18? Não. Então, isso é verdadeiro ou é falso? É falso, porque a afirmativa é se A4 for diferente. Se isso aqui é falso, então nós devemos ligar com quem? Com 500. Por que nós devemos ligar com 500? É aí que nós mostramos antes, não é, pessoal? Se primeiro vem o teste lógico, depois vem o valor C verdadeiro, é assim que ela deve ser construída, e depois o valor se for falso. E, portanto, e assim sendo, se nós voltarmos aqui, nós então podemos traçar duas setas. Vou usar aqui cores diferentes, vou usar primeiro o azul, vou traçar uma linha daqui até o número 300 e vou colocar o V para representar essa linha. Ou seja, se o valor for verdadeiro, se a proposta, perdão, for verdadeira, o valor que reage, o valor de resposta é o 300, não é? E vou usar uma outra seta aqui, na cor preta. Opa, mudei aqui o slide sem querer. Então eu vou refazer aqui a seta na cor azul, tá? Para o 300, se for verdadeiro. E agora na cor preta, uma outra seta levando até o 500. Só que o 500 é o último dos valores, então aqui eu vou colocar a letra F. Sendo verdadeiro, é 300. Sendo falso, é 500. Como assim? Ora, pessoal, vamos imaginar que uma empresa, vamos criar uma historinha para isso valer a pena, para você entender o que está por trás disso. Vamos imaginar que no final do ano, a empresa foi tão bem que ela vai dar um bônus a todos os funcionários. Só que a empresa decidiu o seguinte, numa forma de equilibrar o jogo, quem ganha menos, ou quem ganha até um determinado valor, quem tem menor salário, vai levar R$500 de bônus. E quem ganha muito vai levar só 300, porque o diretor não precisa levar bônus, mas aquele funcionário que tem um salário para ele sentir o seu valor. Então ele coloca lá o seguinte, se, aí ele tem lá uma coluna onde tem um valor de referência, né? Sei lá, R$1.500. Se o valor for menor do que 1.500,
Então o cara ganha 500, mas se for maior, ou seja, se for falsa a proposta, ganha só 300. E assim ele poderia dar uma ideia prática à teoria que está aqui representada, tá bom? Vamos a uma outra, só que agora um pouquinho diferente. Vejam lá. É aqui que vocês vão encontrar questões de prova. É aqui que as coisas vão acontecer. Tá legal? Vejam lá. Na primeira passada de olhos, numa única frase, numa única linha, você vê a condicional, a soma e a média. Por que as bancas gostam de fazer isso? Eu vou usar um exemplo, mas esse exemplo pode ser apresentado muitas vezes, pessoal. Prova do TJ de São Paulo, realizado no segundo semestre, início do segundo semestre de 2010, né? E a prova do TJ do interior do estado de São Paulo, chamado TJ Interior, aqui de São Paulo, prova realizada agora no início de 2011. Nessas duas provas, informática apareceu com 4 questões apenas. Uma das provas em que informática apareceu com menor quantidade de questões. E a banca, basicamente, a banca tinha colocado no edital, a VUNESP, para quem não sabe, foi a banca, basicamente o edital era composto de 4 tópicos: Windows, sistema operacional Windows, Word, Excel e Internet. Esses eram os 4 tópicos primários. Então o que acontece? Nas duas provas caiu uma questão de sistema operacional Windows, uma de Internet, uma de Word e uma de Excel. Essa questão, voltando ao slide, essa é uma questão ou será que são 3 questões? Veja, vamos imaginar que você conhece a função soma, conhece a função média, são as mais básicas, mas vamos imaginar que você nunca tenha estudado a função condicional. Provavelmente você errará essa questão. Essa é uma questão interessante, porque sabendo 2/3 dela, você não chegaria a lugar algum. Então vejam, como é que fica a leitura disso? Primeiro, a função primária é o C. Então, C. Qual é o teste lógico? Se o valor de B5 é ou não maior do que o valor de C9. Essa é a proposta que foi apresentada, o chamado teste lógico. E aí nós sabemos, não é, pessoal? Se for verdadeiro, puxamos aqui para, aliás, uma seta maravilhosamente desenhada. Se, porém, for falso, aí não. Se for falso, nós temos que puxar a seta aqui para o final. Tá? Então, na verdade, pessoal, vejam vocês. Como é que eu tenho que resolver esse exercício no dia da prova? Primeira coisa, na minha opinião, tá? Você, cada um, claro, resolve do jeito que quiser. Primeira coisa, eu olho para a célula B5, B de bola, 5, e também para a célula C9. E aí eu comparo o valor das duas. E dou atenção, é claro, uma atenção especial para isso aqui, ó. Eu vou lá e vejo, deixa eu ver, B5 é maior que C9? Sim ou não? E é aí que vem a jogada de prova, galera, independente da aula. A aula tem que ser um pouco mais minuciosa, a aula tem que ser detalhada, eu quero que você aprenda tudo na medida do possível. Mas na prova, além de tudo, você tem que ter um pouco de, não vou nem dizer de pressa, porque pressa não é a palavra que eu gosto, mas de agilidade. Então olha só, olhei para B5, B de bola 5, olhei para C de casa 9. Então, galera, vocês evidentemente vão saber se B5 é ou não é maior do que C9. Se for maior, é verdadeiro, correto? Então, galera, presta atenção. Se lá em B5 tem 11 e em C9 tem 4, é claro que é maior. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a soma e vou desprezar a média.
eu não vou fazer o cálculo da média, porque é perda de tempo. Galera, a condicional ou é verdadeira ou é falsa. Nunca os dois ao mesmo tempo. Nunca. Como é que alguma coisa pode ser verdadeiro e falso, né? Não tem jeito, galera. Então, se for verdadeiro, eu faço a soma e procuro o gabarito nas alternativas. Eu não perco meu tempo fazendo a média. Essa é a parte importante, em questão de agilidade, é claro. Agora, se eu olhar para B5, B5 vale 3. Se eu olhar para C9, C9 vale 7, 3 é maior do que 7? Claro que não. O teste, a proposta é falsa. Então eu faço o quê? Eu abandono o cálculo da soma e faço o cálculo da média. E aí, assim que eu terminar de fazer o cálculo da média, eu procuro no gabarito, né? Aliás, eu procuro, perdão, nas alternativas, a que apresenta aquele número para garantir como gabarito. Agora, pela sexta vez, vejam lá o que eu fiz. Observem lá, ó. Se o valor de B5 for maior ao valor de C9, ou seja, se é verdadeiro, vejam lá, retorna o valor da soma de A1 a A3, porque, galera, a soma está sendo representada dentro do parênteses com 2 pontos. Caso contrário, ou seja, se B5 não é maior que C9, então é falso, retorna o valor da média de B1 e B3. Esquece o B de bola 2 nesse caso, pelo amor de Deus. E vocês vão ver questões em que foi feito exatamente isso. Aí o cara olha para o teste lógico dá falso, ele diz, bom, não preciso fazer a soma, posso fazer a média, beleza. Só que como ele via 2 pontos antes, ele sem querer faz a média de B1 até B3, ou seja, soma B1 mais B2 mais B3, depois divide por 3. E galera, eu sempre falo uma coisa, a pegadinha só se estabelece porque a maldita resposta está entre as alternativas. Certo? Vejam. Vamos imaginar que, fazendo a média de B1 e B3, que seria o correto, né, o resultado gere o número 5. Mas se eu fizer a média de B1 até B3, o resultado dá 6. Vocês podem apostar, uma das alternativas da prova vai ser o número 5. Que vai ser o gabarito lá na frente. Uma das outras 4 alternativas vai apresentar o número 6. Por quê? Eu estou lá na pressa, fiz todo um exercício, que para mim pode até ser difícil. Quando eu cravei um resultado, apareceu o número 6. Eu olho nas 5 alternativas. E nas 5 alternativas aparece 3, 4, 5, 6 e 7. Poxa, eu fiz todo o cálculo, fiz errado, eu sei, mas fiz todo o cálculo e deu 6. Eu olho nas alternativas, o 6 está lá, a primeira ideia que eu tenho é que eu consegui resolver a questão e que o 6 é a resposta que eu deva preencher. Eu nem volto para olhar se ela não fica marcada para mim na prova como uma questão que eu tive dúvida, ou que eu tenho que refazer, ou qualquer coisa assim. Até porque meu tempo está acabando, eu tenho mais umas 10 para fazer, eu me dou por satisfeito. E isso é o que pode atrapalhar imensamente, tá legal? Então, lá no final, nós vamos fazer algumas questões de Excel. E nós vamos fazer pelo menos 2 com esta característica, tá legal? Então, vá seguindo o seu caminho, volte, assista os blocos em que essas funções primárias foram individualmente explicadas, né? E depois, se for o caso, volta e assiste esse bloco de novo, principalmente aqui na parte final, em que a condicional se adequa à soma e média. E depois, lá na frente, cheque os exercícios, onde nós apresentaremos exemplos, ou criados por mim, ou de prova, aliás, nós temos vários aí de prova, criados por bancas, para você entender se realmente entendeu, ou seja, se frente a uma questão da prova e da banca, você também lograria sucesso. Tá legal? É isso, pessoal. O Excel tem muitas outras funções, né? O nosso objetivo
até então é o curso básico, ou seja, nós trabalhamos aí com um pouco mais de 10 funções, que são aquelas que caem em 90% das vezes nas provas de concurso público. Mas sempre vale a pena, e qualquer dúvida que vocês tenham, como sempre, claro, entre em contato, a gente tenta tirar isso aí, tá legal? É isso, galera. Até mais.